Meu nome é Nivaldo Pereira, caminhoneiro há 27 anos. Trabalho para a Transvale Logística, de Recife, e tô acostumado com a BR-101 desde que aprendi a dirigir. Tô gravando isso aqui no celular porque eu não sei se vou conseguir contar olhando para alguém. Essa viagem era para ser simples. Sair do Cabo de Santo Agostinho às 10 da noite. Entregar a carga de cerâmica em Maceió antes das 7 da manhã. Estrada limpa, tempo bom, tudo certo. Mas algo naquela noite estava diferente. Eu lembro de ter deixado o posto Shell de Chechel às 11h30. Enchi o tanque, comprei um café ralo e segui. O frentista até brincou. Ô, Nivaldo, você tá rodando tarde demais, homem. Eu ri. Disse que a BR de madrugada é até melhor. Menos carro, menos blitz, menos tudo. A chuva começou fina e o ar dentro da cabine ficou pesado, úmido. Sabe aquele cheiro de ferro molhado? Liguei o rádio AM na Jovem Pan de Palmares, mas só vinha chiado. Achei que era a serra. Tinha passado do quilômetro 230 quando reparei num detalhe. Não vinha ninguém atrás há uns bons 10 minutos. Nem moto, nem ônibus, nada. O farol do caminhão batia no asfalto e refletia uma neblina rasteira, coisa rara naquela região. Então o painel piscou. Todas as luzes acendendo de uma vez, feito árvore de Natal. Desliguei o ar, bati de leve no painel. Voltou ao normal, mas o relógio digital zerou. 0000. Olhei para o celular, meia-noite certinho. Coincidência, pensei. A estrada ali é longa, reta. De um lado canavial, do outro mata fechada. Entre Palmares e São José da Laje, quem roda à noite sabe. É o pedaço mais silencioso da BR. Eu sempre digo que o silêncio da estrada engana. Às vezes parece paz, mas também pode ser o barulho do vazio. Foi quando vi a placa, brilhante, nova, refletindo o farol. Desvio KM 245. Eu conheço aquele trecho desde moleque. Não tem desvio ali, nem obra. Faz uns 10 anos que não mexe no asfalto. Mesmo assim, a seta piscava, laranja, apontando para uma estrada lateral de terra. Fiquei olhando, pensando se devia parar. O rádio, que estava mudo, estalou de repente e uma voz rouca, cortada, falou: "Não entra." Pulei no banco. Tentei mudar de frequência, mas era só chiado. Ri nervoso. Deve ser interferência. Só que o motor engasgou. O ponteiro de rotação caiu, o painel piscou de novo. Parei no acostamento, puxei o freio. Foi aí que notei. O som da chuva tinha sumido. Nem vento, nem grilo, nem nada. Saí para olhar o motor, tudo normal. Fechei o capô. Quando voltei para a cabine, o caminhão estava com os faróis virados sozinho para o lado direito, apontando direto para o desvio. Eu não mexi no volante. Fiquei um tempo parado, só ouvindo meu próprio coração. E então ouvi um toque. 3 batidas metálicas na porta do motorista. Toque, toque, toque. Olhei pelo espelho. Nada. Abri a porta com cuidado, a lanterna tremendo na mão. O barro da estrada lateral parecia recente, com marcas de pneu frescas. E no chão, logo na entrada do desvio, tinha uma cruz pequena, de madeira, fincada na lama. A placa branca, escrita à mão, José Henrique, 0306-2003. A chuva voltou de repente, grossa. Entrei no caminhão, bati a porta e o motor pegou de primeira. Engatei primeira e segui em frente, fingindo que não tinha visto. Mas quando olhei no retrovisor, a cruz já não estava mais lá. No lugar, uma placa nova piscava de laranja. Obras a 1 km. Só que eu sabia, não havia obra nenhuma naquele pedaço da BR-101. Foi aí que percebi o cheiro. Gasolina e fumaça antiga. A mesma mistura que senti há 20 anos, no dia em que o tanque do Zé Henrique explodiu naquele mesmo trecho. O cheiro de gasolina não era normal. Não era de vazamento de tanque, era um cheiro doce, misturado com fumaça fria, aquele tipo que gruda na roupa e não sai. Reduzi a marcha. A chuva voltou leve e o limpador fazia aquele barulho irritante no para-brisa, tac, 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 sempre no mesmo ritmo.
Eu lembro de ter pensado que era só o calor do motor levantando vapor. Mas quando olhei pelo retrovisor, vi uma faixa de luz alaranjada refletindo na pista molhada, igual a fogo distante. Acelerei para sair dali e a estrada ficou estranhamente lisa, como se tivessem acabado de passar piche novo. Uns 2 quilômetros à frente surgiu o posto Santa Helena, o mesmo de sempre, só que parecia mais apagado, mais velho. As bombas antigas, o letreiro quase apagado e só uma luz branca piscando na guarita. Encostei. Um senhor saiu de trás da parede, de boné e casaco de napa. "Noite puxada, hein, parceiro?" disse ele, coçando o queixo. Estrada vazia demais", respondi. "Tão abertos? A gente nunca fecha." Ele riu, mostrando uns dentes amarelados. "Café tem. Entrei no barzinho. 3 mesas, um rádio velho e cheiro de óleo queimado." "O senhor passa sempre aqui?" perguntei. "Desde o tempo do incêndio", respondeu, olhando para o chão. "Incêndio? Caminhão-tanque, faz uns 20 anos, o motorista morreu carbonizado. Disseram que a estrada puxa quem passa à meia-noite. Tentei rir, mas o café estava amargo demais. Quando voltei para o caminhão, alguém tinha deixado um crachá no banco do passageiro. José Henrique, motorista BR-101, o nome que estava na cruz. Respirei fundo. Deve ser brincadeira de frentista. Guardei o crachá no porta-luvas e saí. A chuva parou de vez. Nenhum carro na pista. Liguei o rádio para espantar o silêncio. Tocava um forró antigo, mas no meio da música entrou uma interferência e a mesma voz rouca disse: "Agora é sua vez." O farol piscou. O marcador de quilometragem zerou e o relógio travou em 00. 00. Eu pisei fundo. O caminhão respondeu, mas parecia que o motor vinha de longe, como se ecoasse dentro de um túnel. Passei o quilômetro 246, 247, 248. E quando olhei para o próximo marco, ele dizia 245 de novo. A estrada tinha voltado. Parecia impossível, mas era o mesmo trecho. O mesmo galho torto, a mesma placa caída, o mesmo canavial. Liguei o pisca-alerta, parei no acostamento e desci. O ar estava parado, quente. No chão, marcas de pneus circulares queimadas no asfalto. Toquei o metal da placa de quilometragem, quente. De repente, ouvi o barulho de motor vindo de trás. Luz alta, clarão, buzina. Me joguei para o mato. Um caminhão branco passou rasgando, faróis apagados. O mesmo modelo que o Zé Henrique dirigia. Quando o clarão passou, não havia barulho nenhum, nem vento. Só um eco distante do rádio dele tocando a mesma música. Subi de volta na cabine tremendo. O crachá tinha sumido. No painel, no lugar do relógio, apareciam 3 letras. SHZ. Ninguém vai acreditar nisso, mas eu sei que não dormi. Eu estava acordado. A estrada começou a mudar. As árvores mais tortas, os postes sem fio. Eu podia jurar que tinha uma figura andando pelo acostamento, descalço, roupa escura, cabeça abaixada. "Amigo?" gritei pela janela. Ele levantou o rosto. Não tinha olhos. O rádio explodiu em chiado. Agora, se alguém achar esse celular, talvez ainda dê para ouvir minha voz. E se ouvir, acredita. O que tem no quilômetro 245 não é buraco, não é obra, não é nada disso. É uma lembrança que a estrada não quer apagar. O gravador ainda está aceso. Eu olho para a luzinha vermelha e penso se ele está mesmo registrando ou se já queimou como o resto das coisas que tentam funcionar por aqui. Desde que passei pela placa do quilômetro 245, o relógio não anda. Sempre 00H00. O motor segue, mas o ar dentro da cabine ficou pesado, como se cada respiração fosse diesel queimado. Tentei ligar para o posto da Transvale em Palmares. Nenhum sinal. Peguei a carteira de habilitação e vi uma coisa que me fez tremer. A foto era minha, mas o papel estava velho, amarelado, como se tivesse 20 anos guardado. A estrada parece viva. Às vezes ouço passos sobre a lataria. Outras vezes parece que tem alguém andando na caçamba. Já parei 2 vezes para conferir. Nada. Comecei a falar em voz alta para não enlouquecer.
Disse para mim mesmo: isso é cansaço, Nivaldo. É só a cabeça. Mas aí o rádio voltou sozinho. A voz era de mulher. Tá ouvindo, Nivaldo? Eu conhecia aquela voz. Maria, falei. Silêncio. Depois veio outra frase, meio cortada. Volta para casa antes que ele volte para a estrada. O barulho do motor aumentou e o cheiro de fumaça tomou conta da cabine. Maria, fala comigo! Nada. O rádio estourou e o som virou um chiado contínuo. Parei no acostamento e saí precisando de ar. A noite estava clara demais para ser noite. Aquele tipo de claridade, de neblina que engana o olho. Mais adiante, vi um poste caído e um pedaço de para-choque amassado, pintado de branco. Encostei o pé. Estava quente. No chão, pedaços de vidro e um número riscado na terra. 0306-2003. A data do acidente. A data do Zé Henrique. Voltei para o caminhão correndo. Entrei, bati a porta e percebi que o crachá dele tinha voltado. Estava preso no retrovisor, pendurado por um rosto na foto, agora sorria. Você está atrasado, ouvi uma voz dizer, não do rádio, mas do banco de trás. Girei rápido, ninguém. O freio de mão desceu sozinho. O caminhão começou a andar devagar, sem eu tocar em nada. Tentei pisar na embreagem, o pedal travado. A estrada se abriu na frente, mas não era a BR. Era uma ponte velha, de madeira encharcada. Eu segurava o volante com força, a mão suando. Não para, Nivaldo. A voz da Maria de novo, bem atrás do meu ouvido. Se parar, ele entra. Eu não entendi, só obedeci. Cruzei a ponte sem olhar para os lados. Quando saí do outro lado, a estrada mudou. Placas antigas. Uma casa de beira de pista que eu não via desde 2003. Tudo igual àquele dia. O rádio noticiava o acidente, o mesmo de 20 anos atrás, dizendo que o motorista, identificado como Nivaldo Pereira, seguia desaparecido. Eu bati no painel, gritei que era mentira. Mas a voz do locutor repetia meu nome, meu CPF, minha placa. Procura-se informações sobre o caminhoneiro desaparecido. O ar gelou. Tentei frear. O pedal não respondeu. A estrada começou a clarear com luz de fogo. Eu sabia o que era. O tanque. O mesmo clarão do acidente. Se você ouvir esse áudio, não tenta me achar. A gravação corta com o barulho do caminhão passando numa poça. Depois um estalo metálico, como se algo batesse contra o para-choque. O som que o caminhão faz agora é diferente. Parece um ronco fundo, constante, como se tivesse eco dentro do motor. Já perdi a conta de quantas vezes passei pelo mesmo trecho. As mesmas árvores, a mesma curva, a mesma casa abandonada com o letreiro "Vende-se". Eu comecei a marcar as voltas com um papel e caneta, riscando cada quilômetro no painel. Toda vez que passo, apago e o papel fica limpo. O relógio do painel não passa das 0 horas. A bateria do celular está travada em 80%. Tentei parar um carro. Acenei para a luz que vinha de trás. Era uma carreta vermelha dessas antigas e o motorista fez sinal com o farol. Parei o caminhão, desci, fui até o meio da pista. O motorista baixou o vidro e era eu. Mesma camisa, mesma barba, o mesmo olhar cansado. Fiquei mudo. Ele olhou para frente e falou baixo. Sai da pista, Nivaldo. Ele vem vindo. Eu perguntei, quem? Mas a carreta acelerou, sumindo no escuro. Quando voltei para o meu caminhão, o rádio ligou sozinho. Atenção, ouvintes. Acidente confirmado no quilômetro 245. Vítima ainda não identificada. O locutor ria, uma risada seca de deboche. Bati no rádio até ele apagar. Depois de um tempo, o sono começou a bater, o tipo de cansaço que vem com desespero. Fechei os olhos só por um segundo. Acordei com o caminhão parado no meio de uma ponte, o som de água correndo embaixo. Reconheci na hora. Era a mesma ponte que o Zé Henrique atravessou antes do caminhão dele explodir. O farol tremia. O ar dentro da cabine cheirava a óleo queimado e ferrugem. Vi uma silhueta no meio da ponte. Um homem segurando algo nas mãos. Achei que era um galho, mas era uma cruz pequena, feita de pedaço de roda. Por que você voltou?
Perguntou ele. A voz era rouca, arranhada. Eu não voltei. Eu nunca saí. Ele sorriu. Agora você entende. O fogo começou a brotar do chão, não rápido, só aquele clarão laranja crescendo. Eu dei ré. O motor morreu. O homem encostou a cruz na lataria. A pintura borbulhou e a palavra volta apareceu escrita em fuligem. Tentei abrir a porta do outro lado e pulei. Caí na lama, o cheiro de diesel queimado me enjoando. Quando levantei, não tinha mais ponte, nem caminhão. Só uma estrada reta e seca, sol alto. Olhei para o relógio, 00H00. Um carro passou buzinando e o motorista gritou algo que não entendi. Fui andando até o acostamento. Na beira da pista, uma placa nova, branca, brilhando. Desvio, KM 245. Acho que a estrada não é lugar. Acho que é lembrança. E toda vez que alguém passa aqui de madrugada, ela acorda e repete a história para não esquecer. Eu acho que entendi agora. Essa estrada não quer que ninguém acredite que é viva. Ela só quer continuar contando a mesma história, com nomes diferentes. Eu fico pensando se, quando o Zé Henrique morreu aqui, ele também tentou avisar alguém. Talvez seja isso que a gente chama de assombração. Alguém tentando explicar o que viveu e nunca termina de falar. Faz uns minutos, ou talvez horas, que não vejo mais curva, nem placa, nem árvore. É só uma linha reta, um farol que não alcança o fim. O caminhão anda sozinho, o motor frio, sem vibração. O rádio, às vezes, pega a conversa de gente viva. Motoristas falando em canal de PX, pedindo café em posto, brincando com música. Eu tento responder, mas eles não me ouvem. É como gritar debaixo d'água. Eu pensei em desligar tudo e esperar o motor parar de vez, mas alguma coisa não deixa. Parece que se eu parar, o tempo para junto. Agora há pouco passou um ônibus, placa de Maceió. Eu vi as luzes, ouvi as buzinas, e por um instante achei que alguém acenava. Quando olhei direito, vi que era minha filha mais nova na janela. Ela ainda tem 8 anos. Eu gritei o nome dela, bati na buzina, mas o ônibus atravessou a neblina e sumiu. O rádio estalou de novo. Tá quase, Nivaldo, tá quase. Quase o quê? Perguntei, quase lembrando. Eu parei o caminhão. A estrada atrás era escura e à frente começava uma claridade alaranjada, igual a de uma fogueira. Desci. O ar estava quente e pesado. Na beira da pista, outra cruz. Essa era nova, feita de ferro, com flores secas. Placa com meu nome, Nivaldo Pereira, 0306-2003. Fiquei olhando sem entender. Toquei o metal, quente. Atrás de mim, o som de passos. Quando virei, o homem da ponte estava ali, o rosto coberto de fuligem, segurando o crachá queimado do Zé Henrique. Agora você sabe quem é. Ele colocou o crachá nas minhas mãos e sumiu como fumaça. Voltei para a cabine, sentei, olhei para o painel. O relógio piscava 00A00 e o rádio falava baixo, repetindo minha voz dos primeiros minutos dessa gravação. Eu me ouvi dizendo: "Tô gravando isso aqui no celular porque não sei se vou conseguir contar olhando para alguém." Então percebi, eu sempre estive gravando. Se alguém encontrar esse celular, não tenta rebocar o caminhão, não tenta abrir o tanque, não tenta seguir pelo desvio. Só passa direto. E se o relógio marcar meia-noite e o rádio tocar meu nome, desliga o som. Porque quando a estrada lembrar de mim, vai lembrar de você também. Eu não costumo falar disso. Tô dando esse depoimento porque o pessoal da Polícia Rodoviária pediu para registrar o que vi. E porque desde aquele dia não consigo mais dormir direito. Meu nome é Ademir Lopes, 48 anos, 25 de estrada, natural de Garanhuns. Noite de 23 de julho de 2023, eu vinha do Cabo com destino a Maceió, carregado de alumínio. Tudo normal, tempo firme, estrada tranquila. Eram umas 2 da manhã quando vi um caminhão parado no acostamento, logo depois do quilômetro 245. Luzes acesas, motor desligado, porta do motorista entreaberta, parei para ajudar. A gente que é de estrada sabe, não se deixa colega sozinho, ainda mais de madrugada.
Desci com a lanterna e bati na porta. Parceiro, tá tudo bem aí? Ninguém respondeu. A cabine estava vazia, mas o rádio ligado, tocando um chiado baixo. Na lateral, dava para ver o nome da empresa pintado em branco. Transvale Logística. E a placa KZT 4029. Era o caminhão do Nivaldo Pereira. Eu conhecia o nome. A história dele corre entre os motoristas. Diziam que tinha sumido anos atrás, que o caminhão tinha sido achado carbonizado e depois desaparecido do pátio. Achei que fosse outro veículo da frota, só coincidência de placa. Entrei na cabine para procurar documento. O banco do motorista estava quente, como se ele tivesse levantado há pouco. No painel, o relógio travado em 00H00 e o celular dele preso no suporte gravando. Apertei o play. Era ele. A voz cansada, pesada, dizendo: "Tô gravando isso no celular porque não sei se vou conseguir contar olhando para alguém." Eu reconheci o sotaque. A calma de quem fala a verdade. Escutei uns 2 minutos e o rádio começou a repetir o mesmo áudio com eco, como se 2 vozes estivessem falando juntas. Saí da cabine, gelado. O ar ali era parado demais. Nem vento, nem barulho de bicho. Quando olhei para o lado, notei uma cruz de ferro na beira do acostamento. Placa nova, brilhando no farol. Nivaldo Pereira, 03-06-2003. Nessa hora eu pensei em ir embora, mas ouvi batidas no caminhão, 3 toques secos, vindos da parte de trás. Toque, toque, toque. Fui olhar. Nada. Só o cheiro de gasolina, forte. Quando voltei para a cabine, o áudio continuava e a voz dele dizia: "Se alguém ouvir isso, acredita. O que tem no Kiame 245 não é buraco, não é obra." Eu não esperei terminar. Desliguei o celular, fechei a porta e corri para o meu caminhão. Só que antes de sair, olhei o marcador do painel. Marcava 245 quilômetros exatos. Acelerei até chegar ao posto de São José da Laje, onde tinha outros motoristas. Mostrei o celular, mas o áudio não tocava mais. A gravação existia, mas sem som, só estática. O caminhão do Nivaldo, quando a polícia voltou lá, já não estava. Disseram que o trecho passou por obras, que removeram o acostamento, que eu devo ter me confundido de ponto. Mas eu sei o que vi. Desde aquele dia, todo 3 de junho, meia-noite, o rádio do meu caminhão liga sozinho. E toca o mesmo trecho baixinho. Tô gravando isso no celular porque não sei se vou conseguir contar olhando para alguém. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui com o motorista Ademir Lopes, que na semana passada encontrou um caminhão abandonado no trecho entre Palmares e São José da Laje. Ademir, o que o senhor viu exatamente? Então, rapaz, o caminhão estava lá, parado, luz acesa, motor frio. Quando subi para ver se tinha alguém, o celular dele estava gravando. A voz era de outro motorista, Nivaldo Pereira. E o senhor conhecia esse nome antes? Só de história antiga. Diziam que ele sumiu em 2003, no mesmo ponto. E o caminhão? Quando voltei lá com o pessoal da PRF, tinha sumido. Sumido como? Não tinha marca de pneu nem óleo no chão. Como se nunca tivesse estado lá. A gente tentou contato com a empresa Transvale Logística, mas eles não quiseram gravar entrevista. Só disseram que o motorista Nivaldo Pereira trabalhou lá até 2003. Trecho 2, relato de morador, Dona Irene, 62 anos, sítio em Chechel. Eu nasci e me criei aqui, perto do 245. De noite a gente ouve buzina, barulho de freada, às vezes grito. Quando o povo vai olhar, não tem nada. Um tempo desses, o meu menino achou um crachá queimado na beira da pista. Tava escrito Nivaldo alguma coisa. Eu joguei fora, Deus me perdoe. Desde então, o rádio da cozinha liga sozinho às meia-noite tocando forró. Trecho 3, PRF, Cabo Sérgio Mendes, entrevista à imprensa local. O caso é considerado inconclusivo. Não há registro de caminhão abandonado em julho.
mas recebemos 3 ligações diferentes na mesma noite, relatando luzes fortes e fumaça no Calome 245. Fizemos ronda e o trecho estava limpo. Um detalhe curioso: o sistema de câmeras mostrou um veículo branco estacionado por cerca de 30 segundos. Mas depois o sinal travou. O vídeo termina com a imagem congelada e quando voltou, o acostamento estava vazio. Trecho 4, mensagem de PX captada por outro caminhoneiro, agosto de 2023. Alguém me copia no canal 21? Tô passando pelo 245 e tem um caminhão parado aqui. Parece que tem alguém dentro, mas não responde. Espera, ele ligou o farol. Tá me ouvindo? Meu Deus, é a minha voz que tá saindo do rádio dele. Trecho 5. Entrevista com filho de Nivaldo, programa local, setembro de 2023. Meu pai sumiu em 2003, no incêndio do tanque. A gente achou que nunca mais ia ouvir nada. Em julho, um amigo da família recebeu um áudio no WhatsApp. Era a voz dele, igualzinha. Ele dizia que estava gravando na estrada, que o tempo não passava, que o caminhão andava sozinho. Eu não sei se acredito, mas reconheço o jeito dele respirar entre as frases. Era meu pai. Trecho 6. Depoimento anônimo 2024, enviado por e-mail ao programa Mistérios do Asfalto. Passei pela BR-101 vindo de Maceió, madrugada. Parei para urinar perto de uma ponte velha. No chão havia uma placa branca escrita com marcador. Não entra no desvio. Quando voltei para o carro, o relógio travou em meia-noite. Demorei menos de 10 minutos até Palmares, mas o cronômetro marcou 3 horas. Achei que tinha dormido dirigindo, mas no rádio tocava uma voz repetindo o meu nome. Trecho 7. Encerramento da matéria no rádio. Para uns é coincidência, para outros lenda de caminhoneiro. Mas o trecho entre Palmares e São José da Laje continua vazio nas madrugadas. Os motoristas dizem que a estrada tem memória. E que, se você passar lá por volta da meia-noite, pode ouvir um homem dizendo que ainda está gravando. Eu não lembro de ter apertado gravar, mas a luz vermelha do celular está acesa e a estrada parece me escutar. Fico pensando se esse áudio é para alguém ou se é para mim mesmo. Quando fecho os olhos, vejo o posto Santa Helena como era antes do incêndio. O balcão novo, o cheiro de café, o Zé Henrique rindo e dizendo que a gente ia se atrasar. Eu lembro de tudo agora. Era 2003. Eu estava ajudando ele a atravessar o trecho com o tanque cheio. O rádio tocava Fagner, o ar quente da noite entrando pela janela. A gente falava da vida, das filhas, de como a BR-101 nunca dormia. Então veio o clarão, o barulho do pneu estourando, o cheiro de diesel e o fogo subindo como vento. Eu corri, mas ele ficou. E desde então a estrada repete o que não devia ter acontecido. Às vezes, nas madrugadas, vejo o reflexo do caminhão dele no retrovisor. Às vezes, ouço o som da buzina avisando tarde demais. Eu falo com ele. Zé, acabou, já passou? Mas ele responde, não passou para mim, nem para você. E é aí que entendo. A estrada grava a gente, como uma fita que nunca apaga. O tempo aqui dentro é feito de lembranças. Eu tento lembrar da Maria, das meninas, da casa. Toda vez que penso nelas, o rádio muda para uma estação que não existe. A voz dela aparece, baixa. Você ainda está na estrada? Tô, meu amor. Tô tentando achar o caminho de volta. Mas você já chegou. A ligação cai. A ponte aparece de novo no farol. Só que agora é dia e tem um caminhão branco parado no meio. Um homem dentro dormindo. Eu chego perto e vejo que é o Ademir. Eu bato na janela. Ele não acorda. No rádio dele, minha voz. Se você ouvir esse áudio, não tenta me achar. E eu percebo que talvez nunca tenha deixado de falar. Se a estrada está usando minha voz, é porque alguém ainda precisa escutar. Toda vez que um motorista passa pelo 245, a gravação começa de novo. Às vezes, ele só ouve chiado. Às vezes, ouve meu nome. Mas a estrada, ela lembra. Porque o asfalto queima, o diesel escorre
e o tempo não apaga o que ficou preso aqui. Relatório de perícia. Polícia Rodoviária Federal, Setor Recife, outubro de 2023. Ocorrência. Caminhão modelo Volvo FH 420, placa KZT 429, encontrado parado no acostamento da BR-101, quilômetro 245, sem motorista. Situação: motor frio, painel travado em 00H00, celular do motorista no suporte com gravação ativa. Observação: última atualização do GPS datada de 03/06/2003. Material coletado: um smartphone Samsung J7, um pendrive, medalhinha de São Cristóvão. Fim da sessão 1. Transcrição parcial do arquivo de áudio no 1000. Som de motor ao fundo, voz masculina. Se alguém achar esse celular, não tenta rebocar. 0042, ruído agudo semelhante à interferência de rádio. 0115, nova voz, grave, impossível determinar gênero. Você ainda está ouvindo. 0203, som de chuva e estalo metálico. 02/48, voz original repete: o tempo aqui dentro é feito de lembranças. 03/10, falas sobrepostas, mesma frequência da voz do motorista, mas com eco invertido. 0346, ruído brusco, o áudio encerra. Fim da transcrição. Análise técnica. O arquivo mostra características de gravações feitas em datas distintas, embora o metadado indique apenas uma sessão contínua. Há picos de frequência entre 245 Hz e 2450 Hz, coincidência ou referência ao quilômetro onde o veículo foi encontrado. A voz principal aparece intercalada com intervalos de silêncio de exatamente 60 segundos, como se algo esperasse resposta. Trechos recuperados, áudio no 2. Ele não foi embora. Toda vez que você escuta, a estrada acende. Zé Henrique ainda dirige. A ponte não acaba. Nota do perito Luiz Otávio Medeiros. Durante a transcrição, um dos agentes relatou ter ouvido no fone de ouvido uma voz sussurrando seu próprio nome. Repetimos o teste com outro equipamento e a anomalia persistiu. O áudio foi arquivado em cofre lacrado. Trecho de comunicação interna, PRF, Sede Palmares. Confirmaram se o caminhão foi rebocado? Negativo. Quando a viatura voltou lá, não tinha nada, nem marca de pneu. E o GPS do celular? Apontando 245. Ainda. 245 o quê? Só 245. Mais nada. Transmissão de rádio interceptada. Canal 21. Data não identificada. 00:00 em ponto e a estrada tá tranquila. Repete, por favor. 00:00 em ponto e a estrada tá tranquila. Tá falando de onde? KM 245. Qual seu nome, amigo? Nivaldo. Relatório final. O caso permanece sem conclusão. O local é monitorado, mas nenhum registro recente mostra atividade anormal. Mesmo assim, motoristas evitam o trecho à 00:00. Alguns alegam ouvir vozes no rádio, outros apenas um zumbido, que aumenta quanto mais se aproximam do km 245. A BR-101 segue aberta. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal Ecos Sombrios e ativa o sininho para não perder o próximo relato. Escreve aí nos comentários que história real você gostaria de ver por aqui. Quem sabe a próxima história contada aqui não seja a sua.